Salve os irmãos com a paz do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui nesta noite para trazer mais um pouco da palavra de Deus, né? Para aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu trouxe meu filho Samuel, né? Você já conhece? Para participar desse vídeo, né? Tem pouca gente que me conhece. E ele vai, em nome de Jesus, eu creio, e ele vai ser mais um pregador da palavra do Senhor. Louvar, ele louva bem. E a gente vamos ensaiar, né, Samuel? Pra gente abrir um vídeo com ele louvando. Ensaiar um hino da harpa, para ele louvar bem bonito para Deus. Ele tinha um canal no YouTube, e aí eu fui tirando devagarzinho, vou tirar dele porque eu queria só postar as coisas que não era de Deus, né? Eu andei repreendendo, foi, pai? Eu parei de gravar. Foi, aí, olha, parou de gravar. Por isso que tem pouca gente que nunca mais viu meus vídeos. Aí agora eu estou incentivando a ele a fazer os vídeos comigo, né? Para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Um ouvinte, né, que assistiu meu vídeo, ele pediu que quando eu começasse, fizesse oração, né? Tá certo. Foi o meu primeiro vídeo, né? Aquele que eu postei que eu trouxe, né, a palavra sobre o vaso do oleiro. E vamos iniciar, né? Para a glória de Deus, orando esse vídeo. Vamos orar, Samuel? Fechar os olhos e orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus tremendo e maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, dedicados, Senhor, a trazer um pouco da Tua palavra, Senhor. Deus, que o que nós venhamos, Senhor, falar nesta noite, Pai, seja debaixo da Tua presença, debaixo da Tua graça, Pai, com a Tua direção, Senhor. Abençoa, Pai, cada um daqueles que irão ter a oportunidade, Senhor, de ouvir e ver este vídeo, Pai, aonde este vídeo alcançar, Pai, que seja, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, e que seja para edificar, Deus, o Espírito Santo, edificar o espírito daqueles que estão dispostos, Deus, a ouvir a Tua palavra, Deus, e te obedecer em verdade e em justiça, Pai. Em nome de Jesus, é isso que te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Tu me chamando. É... Vou lá ver. Eu volto. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde vai falar da visão de um vale de ossos secos, né? Essa passagem Deus, ele leva Ezequiel a uma visão, né? O Espírito de Deus, ele vem em Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos, para que ele possa ver, né, aquele vale muito grande que simbolizam toda a casa de Israel, né? Que estava dispersa da presença de Deus, estava longe da presença de Deus. Ezequiel 37, capítulo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos?
E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmo estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, até aqui. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito forte, que ela é onde eu falei no começo, do vídeo. Deus ele leva Ezequiel a um vale de ossos secos, a qual esse vale ele representava o povo de Israel, que estavam longe da presença de Deus. Mas o povo de Israel é um povo escolhido. É um povo que, mesmo longe da presença de Deus, era um povo que, mesmo estando distante de Deus, Deus ele tinha aquele zelo, aquele cuidado com o povo de Israel, de trazê-los de volta, porque eram os filhos que estavam perdidos, a qual o pai, quando os seus filhos estão perdidos, eles fazem de tudo para que o seu filho se conserte, para que o seu filho volte a ter vida, para que o seu filho volte a ter ânimo, volte a ter fôlego. E essa visão do vale de ossos secos, Deus ele estava querendo passar para Ezequiel o quão morto estava o povo de Israel. Ele teve que simbolizar que o povo de Israel estavam como ossos sequíssimos. Não estavam apenas mortos, mas já tinham entrado em decomposição, já tinha virado só o esqueleto, estavam como ossos sequíssimos. Aos olhos do homem,
A terra de Israel ela já estava sem jeito, não tinha mais jeito de ser restaurada. Mas quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem dá a última palavra é o médico dos médicos. Às vezes podem até dizer que não tem jeito, mas Deus diz: tem jeito. Vá em frente. Prossiga. Só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho de tempo, que ainda tem jeito. E assim Deus leva Ezequiel a essa visão, qual ele quis mostrar que o povo de Israel estava disperso, né? Depois da destruição que tinha tido. Era um povo que estava com desânimo, estava na miséria, além de serem expulsos, né? Além de terem sido expulsos da sua pátria, da sua terra, os poucos sobreviventes que ali tinham, eles diziam que não tinha mais jeito, eles não tinham mais esperança. Aleluia. Mas Deus usa essa ilustração para dizer ao povo que ainda tem jeito. Ele usa essa ilustração de ossos secos para dizer que ainda tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Quando ele usa essa palavra ossos secos, ossos sequíssimos, ele quis dizer que ali o povo, a carne do povo já tinha sido consumida pelo pecado. Já tinha sido consumida pela desobediência. A presença de Deus naquele momento passava longe do povo de Israel. Pela sua desobediência, pelos pecados, pelas suas atitudes, pelos momentos que eles deixaram de adorar a Deus e oferecer holocaustos a outros deuses. O nosso Deus tinha feito tanto pelo povo de Israel, tanto milagre, mas eles cegaram e preferiram adorar outros deuses. Mas Deus é tão riquíssimo de misericórdia na nossa vida que Ele nunca abandona um filho seu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Os judeus naquele tempo, né, viviam em diversos lugares espalhados devido ao que tinha acontecido, né? Mas com a intervenção de Deus, com a restauração que Deus fez em Israel, Deus ele deu a última palavra. Mas lá na frente, aonde eu não cheguei a ler, Deus ele diz a Ezequiel, né? Aleluia, glória a Deus. Deus ele diz a Ezequiel no verso 16 do capítulo 37, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Aleluia. Deus ali ele estava fazendo uma aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Deus estava dizendo ali que ia unir aquelas nações para que nunca mais voltassem a ser duas nações. Para que vivessem perpetuamente como uma só nação. Aleluia, glória a Deus. Pois era tão grande o que Deus ia fazer na vida do povo. Aleluia. Aos olhos do homem não tinha probabilidade nenhuma, né, daqueles ossos reviverem. Mas Ezequiel, por ser obediente a Deus,
Quando Deus diz a Ezequiel, porventura viverão estes ossos? Ezequiel, com toda a sabedoria, conhecendo o Deus que nós servimos, olha o que é que Ezequiel diz: Deus, tu ó sabes, tu sabes de tudo, Senhor, eu não sei de nada, Deus. Nós temos que ter total confiança em Deus, temos que entregar o nosso caminho a Deus, temos que ser pequeno e Ele grande, temos que desaparecer para que só a presença dEle apareça, para que só o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareça. Não devemos querer aparecer, e sim Deus aparecer. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Ezequiel diz: Deus, tu ó sabes. Se tu disser que esses ossos viverão, eles vão viver. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel não duvidou. Porém, Deus continua a dizer a Ezequiel: e porei nesses ossos, nervos e carnes. Aleluia, glória a Deus. E farei com que eles tenham vida. Aleluia. E saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Deus, quando usa essa indagação, irmãos, e pergunta a Ezequiel se esses ossos sequíssimos tinham como reviver, que Ezequiel diz: tu ó sabes, Deus. Essa mesma indagação que Deus usa, levando para o tempo de hoje, é você se perguntando se aquela porta de trabalho não vai se abrir, se aquela pessoa que está num estado terminal de doença não pode ser curado, se aquela prova que você está passando, quando é que você vai ser aprovado? Aleluia, glória a Deus. Aquela vida de tristeza, aquela vida de amargura, a qual você acorda todos os dias e diz: Deus, eu não vou conseguir, Deus, eu não aguento mais. Mas se Deus restaurou a casa de Israel, que estavam como ossos sequíssimos, que a palavra de Deus diz que estavam como ossos sequíssimos, e quando ele levanta aqueles ossos, cada um osso sai procurando o seu osso, a sua junta. Então ali Deus estava querendo dizer que eles, além de estarem sequíssimos, eles ainda estavam separados, misturados, longe um do outro. Aleluia. Mas nada é impossível para Deus. Mas o mais interessante, irmãos, é que Deus coloca nervo, fez crescer carne, aleluia. Mas Deus diz: mas não havia neles espírito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não adianta ter apenas nervos, carne. Tem que ter vida. Tem que ter a presença de Deus. Tem que ter uma atitude. Você tem que sentir. Ter aquela atitude de dizer: eu não quero só ter minha vida restaurada. Eu quero ter a presença de Deus, porque eu quero estar com o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero caminhar para a salvação. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus diz a Ezequiel: assopra sobre estes mortos. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito riquíssima. Deus, ele quis dizer que aquele povo não tinha vida. Assim como aqueles que não confessam o nome de Deus,
aqueles que não são obedientes a Deus, aleluia. Aqueles que não conhecem a Deus, eles estão mortos em seu pecado e fazem parte de um vale de ossos secos. Quando nós estamos distante de Deus, distante da presença de Deus, nós fazemos parte desse vale de ossos secos. Mas Deus, Ele não nos abandona. Ele está a todo momento nos esperando para nós darmos o primeiro passo. Aleluia, glória a Deus. O primeiro passo, irmãos, depende de nós. O primeiro passo, ele depende de um sim. Eu quero, eu vou, eu posso. Eu quero, Deus, estar na tua presença. Eu quero estar pertinho de ti, Senhor. Eu reconheço o meu erro. Eu reconheço, Senhor, que sou falho. E quero que o Senhor restaure a minha vida. Restaure o meu espírito. E faça, Senhor, repousar sobre mim a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos tomar essa atitude de reconhecer que somos falhos, que somos dependentes de Deus, que somos dependentes de Deus, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é riquíssima, como eu já falei e continuo a falar. A palavra de Deus, ela é tudo, porque a palavra de Deus, a palavra é o próprio Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus, é o verbo que se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Nos relata. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá em João capítulo 1, verso 1. A palavra ou o verbo, né? João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo é a palavra. Se a palavra é Jesus, é porque Jesus estava no princípio de tudo com Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, naquele tempo ele coexistia como o Criador. Aleluia. Tudo o que existe se originou com a palavra. Glória a Deus. E a palavra de Deus lá em Ezequiel, quando ele disse: porei vida, porei carne entre esses ossos, ele estava tentando restaurar o seu povo. Ele estava tentando levantar aquele povo. Mas aquele povo, eles estavam sem o principal, que Deus mais uma vez estava lhe dando. É a presença. Irmãos, percam tudo, mas não percam a presença. Percam tudo, mas não perca a presença. A presença. Não perca a presença, não fique longe da presença de Deus. Porque o preço a pagar é muito alto quando se distanciamos da presença de Deus. Eu sou um fato de que se distanciar da presença de Deus, o preço a pagar é muito alto. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele restaurou minha vida de uma forma tremenda. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor com alegria. Aleluia, glória a Deus. Porque assim como Deus deu uma segunda chance ao povo de Israel e levantou aqueles ossos sequíssimos, Deus me levantou, aleluia, glória a Deus. Deus me deu mais uma vez o Espírito,
mais uma vez a presença. Mas isso só foi possível porque eu tomei uma atitude de dizer: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas. Senhor, eu sou dependente de ti. Senhor, sem ti eu não posso nada. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. É a presença de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. É a tua presença, Pai, que me faz descansar, aleluia. É a tua presença que me faz repousar, Deus. É a tua presença, aleluia, que me faz descansar em ti, Pai. É a tua presença, Pai, que me faz, Deus, acordar, Senhor, todos os dias, Pai. E ter alegria para trabalhar, para dar o melhor à minha família, para dar o melhor de mim para ti, Senhor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perca tudo, perca dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Porque o dinheiro, as bênçãos materiais, os prazeres do mundo, eles vão lhe fazer feliz, mas por um curto período de tempo. Mas a presença de Deus não. A presença de Deus, ela nos dá ânimo, ela nos dá vida, ela nos dá fôlego. A presença de Deus, ela nos leva para o céu. A presença de Deus, ela continua nos deixando com a certeza de que a promessa que está de pé, a promessa que o Filho do Homem virá para buscar a sua igreja, aleluia. Não seja como o vale de ossos secos. Tenha a presença, tenha espírito, seja obediente a Deus, aleluia. Por muitas vezes, irmãos, eu reconheço que fui desobediente a Deus, que errei, que falhei, mas com minha humildade, com o meu reconhecimento, eu estou aqui. Não é fácil. Muitos pensam que é fácil, mas não é fácil. Estar agora aqui pregando a palavra do Senhor, fazendo um vídeo para muitas pessoas verem, né? É muito difícil, porque, como eu falei, né, no outro vídeo lá em Jeremias, a palavra de Deus, Deus ele está precisando de remanescentes que preguem a sua palavra. Porque como eu falei naquele outro vídeo, como há quem escute se não há quem pregam? Por isso eu estou aqui, Senhor, me doando e te pedindo, Senhor, que eu possa dar o meu melhor, te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome. E dizer, Pai, que só a tua presença, Senhor, é que me faz levantar. Só a tua presença é que me dá alegria, Senhor. É que me dá motivo para caminhar, Pai. É a tua palavra, Senhor, porque essa palavra aqui, ó, ela traz vida. Essa palavra, ela é o alimento verdadeiro. Aleluia. Porque assim como Jesus ele disse quando Satanás o tentou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se no princípio de tudo o Verbo estava com Deus, o Verbo era a palavra era Jesus, então toda a palavra que sai da boca de Deus é o que pode nos alimentar. É o que pode curar a nossa alma, é o que pode sarar nossas feridas, é o que pode dar a solução para aquilo que você acha que é impossível. Aleluia, glória a Deus. Deus, que eu venha, Senhor, pregar só apenas a tua verdade, Pai. Que eu não venha, Pai, pregar, falar aquilo, Deus, que não vier do Senhor, Pai.
e que o Senhor possa me dar mais oportunidade, Senhor, para estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome. Glória a Deus. Oh, aleluia. E no verso 9 do capítulo 37, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia, glória a Deus. E profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Ali estava novamente de pé o exército de Israel, o exército de Deus, com o Espírito, com a presença, e um exército que ia ser obediente a Deus, porque a partir de aí foi aonde começou a restauração do templo, foi aonde começou uma vida nova, foi aonde Deus deu fôlego de vida ao povo de Israel, foi aonde ele devolveu a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. No capítulo 36, verso 26, Deus diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele tira tudo que é velho e se faz novo. Deus, ele não faz em remendo. Deus, ele não junta pedaço, ele refaz novo. Queira nessa noite que Deus possa lhe refazer novo, que Deus possa lhe refazer um vaso novo. Aleluia. Que Deus possa colocar um espírito novo em você, ele possa colocar uma presença de novo em você, que ele possa colocar o coração de carne e tirar esse coração de pedra que está lhe fazendo com que você recue, com que você não tenha força, não tenha coragem de confessar o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, que eu não esteja pregando apenas para quem já serve ao Senhor, para quem é discípulo, para quem guarda os seus mandamentos, mas também que esta palavra venha alcançar aqueles que ainda estão com o coração de pedra, que estão no meio de um vale de ossos secos. Mas Deus é aquele que pode tirar você do vale, pode tirar o seu coração de pedra, aleluia, e colocar em você um coração novo, um espírito novo, tirar você do vale de ossos secos e lhe fazer uma pessoa nova. Lhe fazer um homem na presença dele, lhe fazer uma mulher na presença dele, que vocês possam adorar a Deus em verdade e em justiça. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se prostre diante de Deus. Se ajoelhe diante dos pés do Senhor. Se incline diante de Deus. E diga: Senhor, só tu me entendes. Só tu sabes o que eu estou passando. Mas também tenha força para dizer: só o Senhor me encoraja todo dia. Só a tua presença que eu anelo todo dia. Aleluia. Oh, aleluia. Esse Deus que nós servimos, aleluia, é o quarto homem na fornalha. É a raiz de Davi. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É a rocha inabalável, aleluia. Oh, aleluia. É o Deus que estava presente com Davi, quando Davi derrubou aquele gigante. Porque se fosse só pelas mãos de Davi, ele não teria derrubado, mas ele reconheceu que a presença de Deus estava com ele. E ele enfrentou aquele gigante e livrou o povo da mão daquele gigante. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido para todo sempre seja o teu nome, Pai.
Acredite na palavra de Deus, creia em Deus, creia na palavra. Creia na palavra, aleluia. Porque a palavra era Deus. A palavra é Deus. A palavra é o Filho do Homem. A palavra é o servo de Deus que temeu o Senhor até o último instante. E foi pregado na cruz do Calvário, entregado como ovelha muda ao matadouro. Aleluia. A palavra de Deus é o Filho do Homem que foi entregue na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito de enfatizar essa passagem da Bíblia, que para mim é a passagem mais preciosa da Bíblia, é a passagem que mais toca o meu coração. É onde Jesus ele se entregou por amor de nós. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluias. Jesus ele teve uma obra muito linda para salvar o seu povo. Glória a Deus. Mas nem por isso ele recuou. Lá em João, quando os soldados chegam para prender Jesus, o discípulo Pedro, ele era conhecido como o discípulo raivoso, né? Ele tinha aqueles seus momentos de... E ele, nada mais, nada menos, ele quis defender Jesus e cortou a orelha do soldado, né? Mas Jesus disse: Pedro, oh meu Deus, por amor de nós ele disse isso: Pedro, guarda a tua espada na bainha. Porventura não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Porventura não vai se cumprir a promessa? Porventura eu não irei me entregar na cruz do Calvário para morrer por amor de vós? Aleluia, glória a Deus. Ele se entregou na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia ele venceu a morte. E ele vive. Ele vive. Ele vive, aleluia, glória a Deus. Ele vive e quer restaurar a sua vida. Ele quer tirar você desse vale de ossos secos. Ele quer tirar você dessa prisão psicológica. Ele quer tirar você dessa vida, aleluia, assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero desde já agradecer a minha oportunidade. Não sei a quem que esta palavra vai chegar, mas creio que seja da vontade de Deus, a quem parar para ouvir, para ver e ouvir e meditar. Medite nessa palavra. Medite se vale a pena você viver nessa vida, nesse vale de ossos secos, porque eu vivi durante anos nessa vida. Mas Deus me restaurou. Deus me deu uma família. Deus me deu vida. Deus me deu um espírito, me deu um coração novo de carne. Tirou aquele coração de pedra, a qual eu tinha, um coração de pedra, um coração que só maquinava, só planejava, só pensava em fazer a obra do inimigo. Mas Deus, ele tirou aquele coração de pedra e me deu um novo coração e me deu a sua presença, aleluia. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus, aleluia. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso então, irmãos. Eu quero agradecer pela minha oportunidade e em nome de Jesus, Deus irá me encorajar para que eu possa levar cada dia mais o Evangelho da forma que ele tocou em meu coração, né? Que é fazendo esses vídeos, colocando nos meus status, nas minhas redes sociais, para que quem estiver precisando de uma palavra, ouvir,
e que através dessa palavra Deus possa trabalhar. Mas lembrando que Deus só pode trabalhar na sua vida se você der o primeiro passo, se você tomar a sua primeira atitude de servir a Deus, de confessar os seus pecados, de confessar que você vai ter vida só apenas se for dependente de Deus. É isso então, irmãos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.